pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adriano Ribeiro, analista 3 do setor de serviços, especialista na área comercial do RP TOTUS Moda. Neste treinamento, vamos aprender sobre operação DCF nível Professional. ECF é emissor de cupom fiscal. Este equipamento substitui aquele modelo D1, né, que é aquele bloquinho que o pessoal utilizava para fazer as notas fiscais de venda balcão, né, venda consumidor final. Então, a ECF é uma impressora que tem máquinas, marcas como Epson, Bematec, né? É conectado em cada terminal, em cada máquina, né? Você não poderia utilizar, por exemplo, uma ECF para mais de um terminal. Então, ela é específica de cada terminal, de cada caixa, né? Então, esse equipamento permite você trabalhar tanto de forma concomitante ou não concomitante. Concomitante é aquele caso igual de supermercado, por exemplo, que ao bipar o primeiro item ele já faz a impressão. Então isso é concomitante. O não concomitante, ele faz a impressão no final. Assim que você finaliza o recebimento, aí ele imprime o cupom fiscal. Então a questão da ECF, existem algumas regras, por exemplo, só posso cancelar o último cupom, eu não posso cancelar qualquer cupom que eu queira efetuar o seu cancelamento, né? Então, toda a ação que o RP faz fica conectada a essa máquina, né? Vou, por exemplo, extrair aquele arquivo digital do CPF na nota. O sistema ele tem configuração ali, componente para isso, que ele busca da memória da ECF e gera esses arquivos. Então, a operação ECF em si é emissão de cupom fiscal, ok? Obrigado, um excelente treinamento. Sobre a operação ECF, pessoal, nós temos aqui no menu fiscal, aqui em cima, ó, operação ECF/NFC Santa Catarina. Podemos acessar pelo PDV FIAME 001, aqui no menu fiscal, tá? Temos aqui também. No TRAI FIAME 060, se eu vir aqui na opção adicional, que é o F9, você tem também a parte de operação ECF, está aqui, ó, o botãozinho operação ECF. Se eu vir e digitar aqui, ó, ECF FP001, ele também abre para mim, tá? Então, independente da tela, ele sempre vai abrir as mesmas opções, tá? Essa parte aqui de baixo, NFC Santa Catarina, isso aqui é uma configuração pertinente ali para a utilização da NFC em Santa Catarina, que é um outro vídeo que o pessoal do fiscal irá fazer, tá? A nossa parte é a parte aqui de cima que se refere à operação ECF, tá? Em primeiro momento, antes de você fazer qualquer coisa, é obrigado você vir aqui fazer a instalação. Você clica aqui na opção instalar, ele vai instalar o TOTUS Moda Monitor. Ele vai te fazer a pergunta se é ECF, se a ECF é Bematec ou não, qual o modelo dela, e ele vai criar uma pasta no C2 pontos da sua máquina. É importante que a máquina tenha acesso ao administrador, que ele vai criar uma pasta chamada ECF com todas as DLLs e um monitor ali para ser executado, tá? Aí depois eu mostro para vocês ali, tá? Um outro ponto importante para utilizar a ECF é o FISFL 023, aonde você configura a empresa, a sequência, no caso se tiver mais de uma máquina dentro da própria empresa, a série do equipamento, o nome do terminal, a marca, o modelo, aqui o modelo aqui, quando eu clico ele me abre a listagem, tá? O nome do terminal, ativo e se arredonda ou trunca ali, tá? Então isso aqui é obrigatório fazer o cadastro, senão não vai funcionar, tá? Outra particularidade é a operação fiscal, tá, pessoal? Na hora que eu crio, eu vou pegar uma operação aqui, mas na hora que eu crio, você tem aqui dentro, lógico, aqui fica venda barra compra, tá? O modelo da nota fiscal aqui, ó, ela você tem que colocar documento fiscal, aqui, ó, cupom fiscal, aqui, ó, cupom fiscal, tá? Quando eu dou um tab, ele vai me perguntar finalidade, aí aquelas mesmas informações, tá? Operação presencial, tá? Então tem aquelas mesmas informações. Aqui no caso não tem DANF, tá? Então pode deixar sobre geração de DANF aqui sem geração, tá? Porque ele vai gerar o cupom fiscal direto na impressora, ok? Então sempre tem que colocar aqui, nota fiscal, aqui ó, cupom fiscal, ECF, tá? E cupom fiscal. Então, o tipo de documento ele pode ser não concomitante ou concomitante. Então, conforme eu disse lá no início,
Concomitante é aquela impressão fiscal, que na hora que eu passo o item, qualquer ação que eu faço ali na venda, ele já faz a impressão imediatamente no cupom fiscal, tá? Isso é o concomitante. O não concomitante, você vai fazer a venda normalmente. A hora que você finalizar o recebimento, que aí ele faz a impressão do cupom fiscal para você, tá? Então essa é a diferença. Então aqui é a questão da operação fiscal, é importantíssima, ela está gravada e criar ali, vincular o código dela no parâmetro relacionado a ECF, tá? Então tem essa particularidade, ok? Aqui dentro, tá, pessoal, do SFFP001, tem uns pontos importantes. Por quê? Ó, cancelar cupom, tá? Você só cancela o último que foi emitido. Você não consegue cancelar, por exemplo, o cupom fiscal. Estou no final do dia, quero cancelar o cupom fiscal da primeira venda que eu fiz. Eu não consigo, é sempre o último. Leitura X, é obrigatório tirar ela todo santo dia cedo. Assim que eu abrir o caixa, eu já vou lá e abro ela. E ao final do dia, após o fechamento do caixa, eu tiro a redução Z, tá? A redução Z, se você tirar errado, o que ocorre? Você fecha a impressora para aquele dia e você não consegue mais utilizar, a não ser que faça uma intervenção ali, tá? Você tem a parte para fazer suprimento, número do cupom que retorna da ICF, fazer sangria, retornar as formas de pagamentos cadastradas na ICF. Isso daqui é um ponto importante, tá? Por quê? Quando você utiliza pelo sistema ICF, as formas de pagamento, ela grava exatamente nesse formato aqui, ó. Esses nomes que estão aqui, tá vendo? Então, dinheiro, lembrando que valida, dinheiro com letra maiúscula, fatura com letra maiúscula primeiro, né, a primeira letra, cartão de crédito, cartão de débito, tonto troco, TF. Então, todas essas configurações que estão aqui, esses nomes dos tipos de pagamento, eles têm que estar cadastrados ali nas formas de pagamento da ECF, senão ele vai dar erro, ele não vai encontrar. O que ocorre, tá, pessoal, é assim. Eu tenho um cliente que já utilizava ECF, veio para o TOTUS Moda, e aí é importantíssimo tirar uma leitura X e verificar se os nomes aqui dos tipos de pagamento que está gravado ali na leitura X estão iguais àquilo que o sistema utiliza, assim como os recebimentos não fiscais, se acaso for receber, fazer um recebimento de carnê, por exemplo, e imprimir o comprovante na ECF. Então, todas essas informações precisam estar igual àquilo que o sistema utiliza, tá? Então, isso é bem importantíssimo, é uma das primeiras ações a serem executadas. Caso esteja diferente e não possua mais espaço ali para cadastro, aí teria que fazer uma intervenção ali na máquina, né? Fazer uma limpeza dela. Isso só empresas credenciadas conseguem fazer isso, para poder gravar as novas informações, tá? Então, assim como assim que, por exemplo, vou utilizar no RP a ECF e já veio de um outro software, tem um credenciamento ali que você tem que fazer, que é uma ficha que você preenche com os dados do sistema, para que seja registrado ali na ECF, né? Então, essas informações de nome de pagamento, elas são importantíssimas, tá bom? Trazendo um exemplo aqui, tá, pessoal? Conforme vocês estão vendo, é o lacre da ECF, que são as informações de pagamento, que é igual eu falei, que tem que estar igual que está lá no FCXFL 002. A questão de totalizadores não fiscais, por exemplo, recebimento de carnê, por exemplo, se a empresa utiliza, o cancelamento desse tem que estar nesse formato. Os relatórios gerenciais também tem que estar nesse formato. Os dados aqui da empresa, da empresa do software, a versão do software também. Então, tudo isso é exigido ali no lacre da impressora, tá? Então, isso é bem importante, principalmente essas formas de pagamento aqui têm que estarem iguais, tá, pessoal? E aí, se caso não tiver mais espaço, que dependendo da impressora não cabe mais opções aqui, aí seria necessário fazer a intervenção na máquina e enviar um documento similar a esse à empresa para eles já cadastrarem com todas as informações necessárias, tá? Dando continuidade. Então, essas formas de pagamento são importantes. Retornar a alíquota de ICMS, as alíquotas ali dos impostos ali na impressora, meios de pagamento, a própria instalação que a gente vai ver, abrir gaveta. Aqui tem a parte aqui do Sintegra MFD, gerar o arquivo digital. Então, tudo isso daqui, arquivo MFD, espelho MFD. Então, tudo isso daqui, tá, pessoal? A grande parte aqui, vamos dizer, ele busca ali da impressora, tá? Um outro parâmetro ou componente, se refere à redução Z. Redução Z. Isso daqui, ó, quando você faz a redução Z, assim que ela termina, é feito a integração
aqui no FISFM 013, ele grava aqui todas as informações referente à redução Z que foi executada na máquina, né? Então isso aqui é um ponto importante para sempre estar observando se não está dando nenhum erro, nenhuma falha ali de comunicação da ECF com o sistema, para ele gravar todas essas informações aqui, tá bom? Você tem aqui também o FISFC 015 para você consultar as reduções Z gravadas, né? Então são informações pertinentes ali para a gravação da redução Z, tá? E aqui, pessoal, conforme eu falei, né, lá na parte de operação ECF, quando você clica em instalar, e é obrigatório você fazer a instalação do comunicador, né, um integrador entre o sistema e a ECF, ele vai gravar aqui dentro, ó, pasta, ele vai criar uma pasta chamada ECF e ele vai baixar todas as DLLs necessárias. O importante é que até o sistema dá no final ali de baixar as DLLs e o arquivo, é a execução desse aplicativo, que é o monitor, aonde você vai configurar a porta e demais configurações que a gente vai ver na sequência, tá bom? E aqui, pessoal, como vocês podem ver, nós temos aqui o TOTS Modo Monitor, eu executei aquele aplicativo monitor dentro da pasta ECF e é obrigatório vir aqui em configurar a aba ECF, onde é que eu vou selecionar qual é o modelo da minha ECF, qual é a porta de comunicação dela, tá? E vou salvar, tá? Pronto, basicamente é essa a configuração. Detalhe, posso tirar uma leitura X por aqui para testar, para ver se está funcionando, testar a porta para ver se está tendo comunicação. Essa parte de retorno à forma de pagamento tem que tomar cuidado, porque quando você faz isso e clica em sim, ele envia todas essas formas de pagamento lá para a impressora. E muitas vezes a impressora já tem forma de pagamento e não tem espaço suficiente para gravar e pode ficar em duplicidade, não ficar bacana, tá? Então, sempre confirma primeiro através de uma leitura X se as formas de pagamento e os recebimentos aqui de fatura e cancelamento, que são operações não fiscais, se já está preenchido, se tem espaço para preencher antes de executar qualquer coisa, né? Se não tiver espaço e for necessário, aí faz a intervenção da máquina, que é a limpeza ali para uma empresa credenciada para poder fazer os cadastros que o sistema exige, ok? Então aqui ele é bem simplesinho aqui o cadastro, essas informações não precisa mexer em nada, tá? Basicamente é o modelo e a porta aqui de comunicação e salvar, ok? Outro processo bacana que tem aqui dentro, tá, pessoal, do sistema é o TRAFP 020, tá? Esse processo em si é quando, por exemplo, eu emiti um cupom fiscal para um CNPJ, por exemplo, né? E de repente, depois o usuário, o cliente retorna à empresa, poxa, eu precisava de uma nota fiscal, uma DANF, né, uma NFE, e não um cupom fiscal. Então, em vez de eu ter que cancelar, e muitas vezes eu não consigo, porque eu já fiz uma venda, aí no caso eu teria que fazer uma devolução para emitir uma nova nota, eu busco aqui a transação, coloco o número aqui da transação, nesse caso aqui ele está listando uma só para a gente simular, tá? Informo qual é o cliente novo e confirmo. E aqui tem parâmetros, tá, pessoal? Se eu clicar aqui em F1, você tem esses parâmetros quando é ECF, todos são exigidos. Qual a operação de venda ECF padrão, remissão de ECF, isento, NFE. Então, esses formatos aqui precisam estar configurados ali para poder utilizar, tá? E ao confirmar, né, o sistema vai emitir uma DANF baseado nesse cupom fiscal, tá? Então, é necessário fazer a configuração dessas operações para poder utilizar o TRFP 020, ok, pessoal? Bom, pessoal, a parte de ECF, ela não, assim, a nível de processos, configurações ali, o principal, assim, é você cadastrar a série, né? É você baixar o monitor, igual a gente viu. E esse monitor, para ficar melhor assim, que não deu para mostrar para vocês, ele grava ali embaixo da hora um aplicativo que parece um vulcãozinho, tá? Então é ali que você vai clicar com o botão direito e restaurar ele, né? Que aí você consegue fazer as configurações necessárias ali para poder fazer a utilização ali, as configurações que são pertinentes ali à parte da ECF, tá? Então não se esqueça que ele fica ali dentro da ECF, no aplicativo chamado, a pasta ECF, um aplicativo chamado Monitor, tá? É imprescindível a sua configuração ali, ter a máquina também como administrador é bem importante para que você consiga
baixar os arquivos, no caso desse instalador. Muitas vezes o sistema ali na hora de fazer a execução ele pode tentar deletar algum TXT ali, que é um arquivo temporário, e se não tiver administrador vai ficar bem complicado ali para vocês. Então deixar com o administrador ali ou com acesso total dentro dessa pasta seria importantíssimo, tá bom? Então, de forma geral, é isso que tinha para mostrar para vocês. Eu não tenho ECF aqui, então não teria como passar uma venda para vocês simularem, mas de forma prática ali, as configurações para poder utilizar são essas, ok? Obrigado e até a próxima. Olá pessoal, espero que tenham gostado do treinamento. A partir de revisão, vimos ali a operação DECF, né? Os componentes que é utilizado baseado nessa configuração, a questão da operação fiscal, né? O número de série, a instalação do monitor, são tudo informações, são tudo processos necessários para poder fazer funcionar a ECF, a questão do concomitante e o não concomitante que a gente viu também, e demais informações ali bem bacanas. Lógico, atualmente, a grande parte do país está utilizando como padrão, dependendo da cidade, né, no caso o SAT, mas também a NFCE como padrão. Né? O último estado em si que utilizava assim, a ECF era Santa Catarina, mas agora tem a ativação da NFCE para lá também. Então, a ECF em si ela está entrando em desuso, vamos se dizer que o padrão agora é a NFCE. Mas, de toda forma, passamos aqui o processo para vocês, se acaso for utilizar a ECF, como deve seguir, beleza? Obrigado e até a próxima.